Olá pessoal, eu sou a professora Lucy. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do período literário chamado Romantismo. O Romantismo, que ocupou praticamente toda a primeira metade do século XIX, foi um espírito de época fruto de duas grandes revoluções, que aconteceram no final do século XVIII e tiveram suas consequências refletidas no início do século XIX, a Revolução Industrial e também a Revolução Francesa. Além desse contexto importantíssimo, o romantismo também está inserido num período de ascensão da burguesia, liberalismo no lugar do absolutismo. Aqui no Brasil, era a época da chegada da família real ao Rio de Janeiro e também, um pouquinho depois, a independência do Brasil. Tudo isso vai colaborar para que a literatura romântica adquira características muito próprias, muito especiais, e os seus artistas acabem se manifestando de maneira muito original. Uma das primeiras características da literatura do romantismo, sem dúvida, é a liberdade de expressão. O romântico, ele queria se expressar com liberdade, tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, havia uma recusa aos modelos clássicos, e no conteúdo, os temas passavam a ser agora mais voltados para o pessoalismo, para o eu desse poeta ou do narrador na prosa. Então nós temos características como o sentimentalismo, a idealização. O romântico, considerando que aquele mundo não o agradava, ele idealizava não só as personagens, mas também o cenário em que aconteciam os episódios. Havia uma fuga do presente, como se o presente também não fosse o momento ideal. Então essa retomada do passado, tanto o passado histórico, como o medievalismo na Europa, ou o indianismo aqui no Brasil, quanto o passado individual, no caso falar da infância, como Casimiro de Abreu, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Então toda essa temática voltada para o passado, ela será fortemente aproveitada no romantismo. Então, muito apego ao passado, exaltação da natureza, principalmente a natureza da pátria, ou a natureza expressando o estado de espírito do poeta, expressando o estado de espírito das personagens. Enquanto se vê no arcadismo, um período anterior ao romantismo, que a natureza era estática, aqui no romantismo nós vamos encontrar uma natureza bem dinâmica. Sempre se considerar isso, que a natureza do romantismo, ela é bem dinâmica, ela vai acompanhando o eu lírico quando é poesia e também quando na prosa é um cenário que acompanha o estado de espírito do narrador ou das personagens. A literatura do romantismo, além disso, é carregada de espiritualidade, tem muita religiosidade no romantismo, senso de mistério e, por conta disso, recusam-se os valores clássicos e o romântico aproxima-se de elementos mais folclóricos. É dessa maneira que nós vamos encontrar uma literatura muito original se comparada à literatura que vinha sendo trabalhada desde o início do trovadorismo, do humanismo, do classicismo, do barroco, do arcadismo, que passava a ser uma literatura que imitava principalmente os modelos clássicos. E o romântico, ele se liberta dessa imitação em muitos aspectos. Na poesia, nós teremos 3 gerações em que a poesia será separada, né? A primeira geração, que é bem nacionalista, a segunda geração, que nós veremos, que é a geração do mal do século, uma geração muito pessimista, e teremos também a terceira geração, que já é uma geração mais social. Então, de acordo com o contexto histórico, essas gerações de poetas românticos, elas vão se modificando. Então, os temas também serão outros. Então, prestar atenção nisso, quando cai poesia romântica, além de termos que estudar as características próprias de cada poeta, é importante olhar também a qual geração ele pertence. Se ele é da primeira, da segunda ou da terceira geração. Então, numa próxima oportunidade, veremos as gerações e os poetas que fazem parte dela. Até mais!